Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora, o Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro. E a gente vai agora para o município de Querência, no Mato Grosso. A gente conversa com o seu Osmar Friso, que é produtor rural em Querência. Vamos entender um pouquinho como é que está o plantio da soja por lá. Seu Osmar, seja muito bem-vindo. Boa tarde, é sempre um prazer conversar com vocês aí. E realmente a soja já está com preocupação dos produtores pelo atraso das chuvas. Nós já estamos hoje a 4 de outubro sem nada de chuva ainda. Deu umas pancadas assim muito esporádicas, irregulares, sem um baixo volume. Então realmente já começa a preocupar o produtor, porque normalmente nessa época nós já tinha plantado uma boa parte, né? Teve anos que nós começávamos já em final de setembro, e então realmente começa a preocupar, porque a gente está pensando na safrinha de milho, né? E isso vai impactar já diretamente na safrinha de milho. A gente já vê que se não chover nos próximos dias aí, nós temos previsão a partir só dia 10 a 12, aí com certeza a janela já de milho já fica bem mais apertada. E seus, com essa questão, né, hoje dia 4 de outubro, quantos por cento de área se teria plantado já em querência, né, se o clima tivesse normal, né, em outras épocas, e quantos por cento de área já tem plantada nesse momento hoje? Bom, normalmente já tinha plantado uns 10, 15 ou até 20% já da área nesse início de outubro. Até o momento só foi plantado em áreas de pivô, né? Nem toda a área de pivô foi plantado. Querência não tem uma área muito grande, muito expressiva de pivôs, né? Mas foi plantado, dentro dos pivôs, foi plantado umas 2.000 hectares. Isso, no geral, não dá nem 0,5% do que é plantado em Querência. Querência hoje planta 430 mil hectares de soja, né? Então está praticamente toda a ser feita ainda o plantio da soja para esse ano. Então temos ainda todo para plantar. E seus Mário, o senhor até comentou, né, que caiu alguma chuvinha aqui e ali, algo muito irregular. Há quanto tempo não chove com bons volumes e com constância em querência? Bom, a chuva aqui terminou no final de abril, né? Aí já depois não choveu mais, né? E então já temos praticamente com 5 meses e pouco sem chuva, né? E muito quente, né? As temperaturas estão atingindo aqui de 39 e 40 graus todo dia, né? É muito quente, ventando bastante, né? Tem focos de incêndio em várias partes, né? Várias matas, às vezes que acontecem fogos acidentais, né? Que começa e realmente está um clima bem seco, com a umidade muito baixa, né? Não tem nem como pensar em plantar alguma coisa e implementar, né? Não dá para nem pensar em plantar no pó, porque o solo está muito quente. Então, realmente não tem que aguardar as chuvas virem e se regularizar. E voltando um pouco no que o senhor tinha comentado a respeito da questão da safrinha de milho, eu queria saber um pouquinho mais, seus Mar, qual que é a gravidade dessa situação da questão de sair da janela ideal do plantio do milho safrinha do ano que vem, com esse possível atraso nessas chuvas que estão previstas entre os dias 10 e 12 de outubro agora não vierem. Nós temos assim o histórico que até 10 de fevereiro, quem consegue plantar um milho ainda está na janela boa. Então, se nós plantarmos o soja a partir do dia 12, que é o começo da chuva, que certamente não vai chover para todo mundo, né? Normalmente começa de forma irregular, alguns plantos não plantam. Levando em consideração que a soja que a gente planta aqui é de 105, 115 dias no máximo, então fazendo uma média de 110 dias, quem plantar do dia 10 vai colher no início de fevereiro, então vai ter uma janela de 10, 8, 10 dias para fazer um plantio desse milho dentro de uma janela boa. Aí a partir da 10 já é uma janela não tão boa, né? E então, bem provável, a maioria da safra vai ser feito fora da janela boa. Se chover do dia 10 ao dia 12, eu calculo que uns 30% da área talvez ainda consiga colocar dentro de uma janela boa. E vai ficar uns 70% aí
uma janela não tão boa, e certamente o produtor vai começar a migrar para outras opções que tem de milho de safrinha, né? Plantando gergelim, plantando um feijão calpi, um milheto, por exemplo, uma braquiária. Então, bem provavelmente, a área de milho vai diminuir em função desses atrasos de chuva. Isso não é só querência, toda a região aqui do Vale do Araguaia está, o Mato Grosso também está atrasando, né? Então, realmente já está impactando isso, está vendo no mercado aí, que o preço do milho está subindo, né? E o próprio da soja, em função desses atrasos aqui do plantio de soja aqui no Mato Grosso. Seu Osmar, a gente já sabe que houveram algumas dificuldades no passado, né, em relação à safra de soja, alguma questão de perdas. Eu queria saber esse ano, como que o produtor está investindo nessa safra? O produtor está capitalizado ali em sua totalidade para poder fazer bons investimentos e garantir uma produtividade boa ou não? O produtor ali está colocando um pouco de pé no freio na compra de insumos? Como é que está a situação por aí? Com certeza, o produtor já botou o pé no freio no investimento, né? E realmente o ano passado foi uma das piores colheitas de soja aqui para nós, né? Tivemos bastante a média, baixamos em torno de 10 a 15 sacos a menos, em média, que nós colhíamos. E então, realmente, o produtor vai estar com caixa um pouco comprometido para esse ano. A gente sabe que muitos produtores vão diminuir na adubação, vão diminuir em alguns produtos químicos, né? Que isso é normal. Vai ter que conter um pouco o gasto, porque realmente tem que fazer sobrar alguma coisa, né? A expectativa agora desse ano é uma colheita boa, né? Pela previsão que vai ter o Laninha, né? O Laninha para nós aqui chove, normalmente chove bem, então a expectativa é que consiga produzir bem. Mas os investimentos, com certeza, o produtor diminuiu um pouco, né? O custo está alto ainda, as coisas, baixou o preço da soja, baixou o preço do milho, mas os insumos, as peças, os maquinários, muitas coisas não baixou, não está equalizado ainda dentro do preço da soja e do milho. Então, realmente, até fazendo as contas do milho, ela não está fechando, né? Hoje, se o produtor plantar milho nos preços que está hoje, realmente vai levar prejuízo ou só empatar. Então, vai ter que ter uma reação no preço do milho aí para que realmente possa estimular o produtor a fazer mais plantio desse safrinha milho. E para finalizar, seu Osmar, como é que está o andamento das negociações de contratos antecipados? Os produtores aí de querência estão travando alguma coisa ou não? Essas negociações ainda estão devagar para esse ano? Como é que está a realidade da dinâmica de mercado por aí? Ela está mais devagar que outros anos, né? Soja até foi ter travado bastante no sentido dos custos ter travados, né? Mas o milho não está se travando justamente por causa dessa incerteza ainda do plantio, né? Então, o produtor não adianta vender o milho depois se não conseguir plantar ou não ter uma colheita boa. Então, é prudente o produtor não vender já mais antecipado, vai ter que esperar plantar soja e ver uma previsão maior para frente, se realmente consegue fazer uma boa safrinha de milho, né, para poder vender. Então, acho que é prudente o produtor segurar. Mas na soja, eu acho que hoje deu uma reagida no mercado um pouco, o produtor já entrou vendendo, acho que deu uma quase que equalizada nos preços históricos, né? Na quantidade vendida sempre. Porque sempre é prudente o produtor travar os custos, né? Todo que tu gastar, tu já tem que estar travando para que não ficar no risco depois não fechar a conta, né? Mas é um ano desafiador, né? A gente sabe que não é um ano normal, mas tem que ter muita prudência, muita cautela esse ano. Tá certo, seu Osmar, muito obrigada pela sua participação. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, sempre à disposição. Tá, então estivemos com o seu Osmar Friso, que é produtor rural no município de Querência, no Mato Grosso, nos trazendo as informações, portanto, do plantio da soja por lá. E o que o seu Osmar comenta? Que quem planta no sequeiro simplesmente ainda não iniciou a semeadura e quem tem pivô
as áreas, né, de irrigação por lá, menos de 0,5% dessas áreas já foram semeadas, e isso por causa do calor, das altas temperaturas e também do tempo seco. Há cerca de 5 meses ou um pouquinho mais não chove com constância e com bons volumes lá no município de Querência, e isso preocupa muito os produtores rurais de lá, não só devido à questão da safra de soja em si, da questão de prejudicar o desenvolvimento das plantas que forem plantadas, se de repente as chuvas previstas para dia 10 e 12 de outubro elas cortarem, mas já preocupa os produtores, segundo o seu Osmar, porque a safrinha de milho para o ano que vem já está com a janela comprometida por causa desse atraso nas precipitações desse ano para o ciclo da soja. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.